Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido a senhora secretária à leitura de um trecho bíblico. Nunca lestes estas palavras da Escritura. A pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se pedra angular. Isto é obra do Senhor, e ela é admirável aos nossos olhos. Lindo, Cláudia. A leitura da convocação, senhora secretária. Com amparo no artigo 72 da Lei Orgânica Municipal, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lajeado, Valdir Blau, convoca os senhores vereadores abaixo relacionados para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 30 de novembro de 2017, às 8 horas, para a deliberação da seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 118/01 de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Lajeado para o exercício de 2018. Todos os 15 vereadores assinaram a convocação, presidida pelo presidente Valdir Blau. Queria dar um bom dia a todos e saudar a todos os presentes aqui, funcionários, secretário Guilherme, Ítalo, imprensa, senhoras e senhores. Vamos à ordem do dia. Senhora secretária, a leitura do projeto de lei 118/01/2017. Tem emendas também. Tem. São 2, 3, 4 emendas. Eu vou ler a justificativa do projeto de lei e depois a gente passa para as emendas, pode ser? Senhor presidente, senhores vereadores, em atendimento ao que determina a legislação federal e a lei orgânica municipal, encaminhamos a apreciação desse poder legislativo o projeto da Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício de 2018, elaborado de acordo com as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei número 10.480, de 2017, e no Plano Plurianual 2018-2021, Lei número 10.446, de 2017. Este projeto atende ao disposto no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, conjuntamente com o artigo 104 da Lei Orgânica Municipal, estimando a receita e fixando a despesa para o ano de 2018. Usando como base o que já havia sido feito na elaboração do Plano Plurianual 2018-2021, as receitas foram estimadas conforme análises estatísticas de evolução, bem como levando em consideração as perspectivas macroeconômicas para o próximo ano. Diante do desencontro que vem ocorrendo nos últimos anos entre a receita estimada e a receita realizada, optou-se por ajustar a previsão orçamentária do próximo exercício, trazendo-a para mais próximo do que vem ocorrendo na realidade. Dessa forma, houve redução no valor total previsto no orçamento. Isso evita, por exemplo, que o orçamento de 2018 conte com recursos que não se concretizam na prática. Importante frisar que esta readequação das receitas para um valor menor não acarreta de forma alguma em corte de recursos reais, visto que as receitas até então previstas não efetivavam, obrigando a administração a não executar toda a despesa prevista. Para definir a despesa, foi estimado um crescimento nominal de 4,5% ao ano, que é o centro da meta de inflação estipulada pelo Banco Central do Brasil para 2018. Isso acarreta, efetivamente, que o crescimento de despesas real seja próximo a zero, obrigando qualquer expansão real da despesa a observar, antes de tudo, a evolução da receita efetiva. Optou-se pelo aumento de 1% para 1,5% dos recursos destinados à reserva de contingência, em virtude dos riscos fiscais estarem estimados em R$ 8.901.259,19
conforme anexo de demonstrativo de riscos fiscais apresentados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tal decisão tem caráter técnico, conforme o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. As vinculações exigidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal foram atendidas no presente plano, a saber: artigo 212 da Constituição Federal, mínimo de 25% da receita de impostos em educação. Artigo 198 da Constituição Federal, de 15% da receita de impostos em saúde. Artigo 35 da LOM, mínimo de 1% do orçamento da STAS em construção e melhoramento de moradias populares. Artigo 109 da LOM, mínimo de 30% da receita de impostos em educação. Artigo 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, limite máximo de despesas de pessoal em relação à receita corrente líquida, 6% para o Legislativo e 54% para o Executivo. No campo da distribuição do orçamento entre as 11 secretarias, notamos, como é usual, a priorização das ações em saúde e educação, bem como um incremento considerável no que toca à infraestrutura e à segurança pública. A elaboração das peças orçamentárias do próximo exercício se deu com a participação e interação direta com cada uma das secretarias, buscando atender às necessidades de cada área e, na medida do possível, atender às demandas e prioridades apuradas junto à comunidade. Por fim, informamos que foram consideradas na elaboração deste projeto as solicitações e sugestões colhidas pela administração em diversos meios ao longo do atual exercício. Ademais, foi realizada uma audiência pública no Salão de Eventos da Prefeitura no dia 24 de outubro de 2017. Emenda número 1, senhora secretária, nós vamos ler a emenda 1, discutir e votar. Assim segue a sequência. Tá. Emenda 01. O vereador Valdir Blau apresenta a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei 118/01, que estima a receita e fixa a despesa no município de Lajeado para exercício de 2018. Origem do recurso, R$ 200 mil. Órgão, 15, reserva de contingência, unidade de reserva de contingência. Destino do recurso para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Agricultura, na SEDETAC. O recurso destina-se ao incentivo do desenvolvimento e expansão das agroindústrias legalizadas no município de Lajeado. Em discussão? Se permite, senhor presidente. Pois não, vereador Hanzi. Senhor presidente, as emendas essas que mexam com valores retiradas da rubrica reserva de contingência, somadas, elas, não só essa, então, todas as outras, a gente contabilizou, são duas, totalizam R$ 500 mil, fazem com que, ainda assim, se tenha um índice superior à reserva de contingência obrigatória. Então, nessa questão, quanto à questão da Comissão de Finanças e Orçamentos, pode ser votado, é só importante frisar. Obrigado, vereador. Vereador Valdir. Da mesma forma, veja a emenda pacífica, ela não altera em nada a questão orçamentária, e o vereador Lange já coloca o que nós tínhamos, em torno de 1%, passou 1,5%, esses 500 mil passíveis de ser feita essa emenda. Até assim como o autor da emenda, bem rápido e breve. Visitando a agroindústrias, eu entendo que elas, tendo incentivo, elas poderão empregar mais, principalmente membros da família. Já se diz agroindústria familiar. Desta forma, eu vejo que precisamos incentivá-las, né, vereador Rambo? É importante para manter a família ocupada, principalmente. E a sucessão, ela é importante. E tendo um incentivo, eu entendo que será de suma importância para quem está nesse negócio. Obrigado, senhores. Em votação, a emenda 1, vereadores a favor permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os senhores edis. Emenda número 2, senhora secretária. A emenda número 2 tem a seguinte redação. Fica modificado o inciso 5º do artigo 3º do projeto de lei 118/2017, a qual dispõe sobre a receita e despesa do município de Lajeado para exercício de 2018, passando a vigorar a seguinte redação.
Artigo 3º. É o Poder Executivo autorizado, de acordo com o dispositivo disposto nos artigos 7º, 42 e 43 da Lei Federal número 4.320, 17 de março de 64, e do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 88. Abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 5% das despesas total autorizada, não considerando-se neste percentual as suplementações previstas aos incisos 1º, 2º, 3º e 4º. Essa emenda é assinada pelos vereadores Carlos Eduardo Ranzi, Éder Expor, Marco Schaeffer, Antônio Hernani Teixeira, Sérgio Ramos, Sérgio Kinipoff, Paulo Tória, Arilene Dalmoro, Valdir Blau, Ildo Salvo e Nilson Duarte. Mas não, desculpa, não foram assinadas. Só quem assina: Carlos Eduardo Ranzi, Éder Expor, Marco Antônio Schaeffer, Sérgio Kinipoff, Arilene Dalmoro e Nilson Duarte. Eu vou ler a justificativa, tá? A presente emenda visa apenas alterar de 10% para 5% a livre movimentação do chefe do Poder Executivo. Deve-se esclarecer que o intuito dos termos de um poder constituído, um poder independente, é para termos legitimidade de fiscalizar os atos do Executivo. Assim, com a diminuição de 10% para 5%, podemos afirmar que mais projetos de lei que visam alterar as contas públicas, obrigatoriamente, devem passar pelo crivo do Poder Legislativo, ampliando-se a fiscalização e decisão da utilização de recursos públicos. Ademais, cumpre ressaltar que as comissões internas da Casa Legislativa vêm trabalhando de forma contínua e permanente, aprovando projetos em tempos exíguos, razão pela qual não se justifica a manutenção dos 10%. Tal propositura também se justifica em virtude da utilização da dispensa de licitação. Permite. Em discussão. Permite. Vereador Ranzi. Apesar da mensagem justificativa ser extremamente clara, cristalina, transparente, cabe ressaltar que a gente, votando esses 5%, estará dando resposta aos nossos eleitores que nos cobram cada vez mais trabalho, cada vez mais fiscalização, cada vez mais ajudar a decidir onde está sendo investido o dinheiro, o recurso dos cofres públicos do município de Lajeado. Tal a importância da votação dessa emenda é justamente no sentido de começar a regrar o que pode, o que não pode ser utilizado pelo recurso público. Vamos juntar aqui uma situação que é bastante peculiar, a questão da livre movimentação, hoje em 10%, com a dispensa de licitação. Isso favorece fazer qualquer tipo de negociação. E tem ocorrido. Então, motivo pelo qual eu vejo que existe uma tranquilidade muito grande em votar essa emenda, até porque esta Câmara de Vereadores tem sido absolutamente parceira do Poder Executivo, melhorando projetos de lei, viabilizando projetos de lei, pedindo, vereadores da oposição, pedindo para os projetos serem votados com antecedência. E o Mozart, líder de governo, está aqui para não me deixar mentir nesse sentido, onde nós temos viabilizado, sim, um bom fluxo e uma votação bastante acelerada. E eu acredito isso e agradeço ao trabalho das comissões e o entendimento de todos os senhores vereadores, principalmente os líderes de bancada, que têm viabilizado os acordos de liderança. Obrigado, senhor presidente. Acho que é o Guiche. Valdir Guiche. Vereador Valdir. Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria que os vereadores repensassem a sua posição, tendo em vista que, na administração passada, no segundo ano de governo, eu fui integrante dessa casa e também votei os 10%. E foi justificado na oportunidade que era o primeiro ano que o prefeito ia trabalhar com o seu plurianual feito. Nós, este ano, a administração trabalhou no plurianual ainda feito pela administração passada. O plurianual prevalece por 4 anos, tendo um ano do próximo prefeito sempre. Então, esse prefeito está trabalhando, a partir do ano que vem, do plurianual elaborado por ele. Então, esta casa, inclusive outros municípios, a exemplo de Estrela, encaminhou 20% de livre movimentação. 20%, e foi aprovado. Eu gostaria que os vereadores repensassem e dessem seu voto de confiança. Até porque, se nós analisarmos, nós estamos chegando a 1000 requerimentos neste ano encaminhados pelos senhores vereadores. 1000 requerimentos. Para que o vereador possa continuar cobrando, possa continuar encaminhando suas reivindicações, eu gostaria,
e pedia que revissem o pensamento e votassem na íntegra esse projeto. Ou seja, mantendo os 10%. Pelo que já frisei, é o ano de que pode se cobrar. A partir do ano que vem, aí o prefeito, se ele trabalhou, teve um ano para trabalhar em cima da lei orçamentária, do plano plurianual dele, não satisfez aos vereadores, até entendo, pode ser encaminhado nesse sentido, repensado. Mas, nesse momento, que ele vai trabalhar em cima do plano plurianual dele, que os vereadores repensassem e votassem o projeto na íntegra, votassem contra a emenda. Obrigado, vereador. Vereador Sérgio. Eu respeito a opinião do vereador Valdir. Entretanto, o que a gente tem visto é que, na verdade, isso não muda muito para o Executivo. Na verdade, é em virtude do que vai obrigar o Executivo a estar mandando mais projetos para essa casa analisar, né? Talvez traga um pouco mais de trabalho, no sentido de estar enviando os projetos para cá, mas isso não vai inviabilizar o trabalho do Executivo, né? Vai, sim, mandar para essa casa avaliar os projetos, e os projetos vão ter uma análise mais criteriosa, né, durante esse período. E diminuir de 10 para 5 também não é uma diminuição tão significativa, né, porque equivale a 15 milhões ainda que o prefeito, por média, né, terá para movimentar livremente. Então, eu não vejo no que isso pode estar atrapalhando o Executivo, né? E outra, que todos nós sabemos, e isso faz parte do jogo político, né, que todo Executivo, todo prefeito, governador, enfim, todo Executivo que não tem maioria no Congresso, se tem maioria no Congresso, passa fácil, os primeiros meses, a manutenção ou até a ampliação da verba de livre movimentação, como algumas prefeituras têm conseguido. Mas quando tem minoria no Congresso, esta é uma possibilidade de acontecer, né? Então, mas isso, na minha forma de ver, isso só vai trazer mais trabalho para nós. E isso vai fazer com que a gente trabalhe mais em cima até como o vereador Ranzi disse, a gente tem visto muitas obras liberadas de licitação, e isso vai fazer com que a gente tenha um controle melhor sobre a aplicação dos recursos. Não vejo no que isso vá prejudicar a administração, vereador. Dá um desafio a mais para o prefeito. Obrigado, vereador. Vereador Hilton Salve. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras e a todos aqui que nos prestigiam. E te saúdo, Elmo Leblin, Jornal de Olho. E em cima do que o companheiro, colega, vereador Sérgio estava falando, é mais ou menos isso que eu entendo que nós devemos mudar na política brasileira, Elmo. Quando nós assumimos, e há poucos dias aqui, eu promulguei algumas leis que o Ítalo ficou chateado comigo, o Marcelo Calmo ficou... mas é nós, é legislativo, certo? E é minha função, e foi aquilo que eu disse. E quando fui procurado para assinar junto à emenda dos 5%, eu disse bem claro, não vou assinar e não vou votar a favor. Por que não vou votar a favor? Para mim não existe diferença se é A ou B ou C, e quando estive aqui, inclusive, líder do anterior governo por um tempo, eu sempre tive e mantive uma coerência na votação e nas questões de disputa em termos de voto aqui. E agora, votando ou assinando por essa emenda de 5%, nós estaremos fazendo, Sérgio, o contrário do que nós fizemos quando estivemos junto ali, inclusive eu, quando suplente, votando pelos 2% da Carmen Regina, depois votando pelos 3% do prefeito Luiz Fernando Schmidt. Agora aqui eu não só voto pela rejeição da emenda, como encaminho a votação pela rejeição da emenda.
Não só nesse, no ano que vem também, Valdir Guiche. Não adianta me procurar para baixar a livre movimentação. Em Estrela também tem, e lá o vice-prefeito é meu compadre, tem as dificuldades, o pessoal fala para cá e para lá, e é o Natal, e vai ser um Natal muito bonito de novo. Lá eles estão com 20% de livre movimentação. Então não vejo porquê. E trabalhar, nós vamos continuar a trabalhar, e se precisar trabalhar mais. E por que não? Aquilo que nós já pensávamos, Hans, eu e mais pessoas, porque não vamos fazer, presidente, 2 sessões por semana, como estamos fazendo agora, e se precisar 3, vamos fazer, como as comissões estão trabalhando. Então, sem me alongar mais do que já, peço a rejeição da emenda no seu total. Obrigado, vereador Salve. Vereador Mozart. Eu pediria a compreensão dos colegas. Primeiro ano do governo Marcelo Calmon e Gláucia, um voto de confiança. Conforme o colega Valdir falou, nós trabalhamos este ano, 2017, ainda com o plurianual do governo passado. Ser coerente, se no governo passado, 3 anos, teve os 10%, por que não dar esse voto de confiança para o atual governo, que vem fazendo um governo limpo, transparente e merece esse voto de credibilidade? Eu pediria pela rejeição da emenda. Obrigado, vereador. Vereador Hernani Teixeira. Da mesma forma, presidente, que colocaram os vereadores que são contrários à emenda e à rejeição da mesma, eu entendo que só porque o vereador é contrário ao partido do administrador municipal, não pode começar a barrá-lo, porque nós aqui da Câmara, todos nós vereadores, cobramos a administração, exigimos, criticamos, né? Quando não é realizada uma obra, quando não tem a construção de uma escola, né, de um e-mail, enfim, de serviços que a comunidade merece, nós aqui cobramos, e dissemos na rua, é culpa do prefeito que não fez. Quer dizer, nós não podemos podá-lo também. Eu acho que 10%, então seria 50% apenas do que a lei permite, né? Então, eu acho que devemos rejeitar a emenda, sim, e esse vereador vota favorável à permissão dos 10%. Isso aí. Ok, senhores, encaminhando a votação. Vereadores, a favor da emenda número 2, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. 2, 4, 6, 7. O vereador presidente é contra a emenda. Rejeitada a emenda número 2. Senhora secretária, emenda número 3, por favor. Emenda número 3, de autoria do vereador Paulo Adriano da Silva. O vereador Paulo Adriano da Silva apresenta a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 118/01/2017, que estima a receita fixa e despesa do município de Lajeado para exercício de 2018. Origem do recurso de R$300 mil da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, da rubrica Conservação e Manutenção de Vias Urbanas e Rurais, a rubrica Material de Consumo. O destino do recurso para a Secretaria de Obras e Serviços Humanos, a unidade CEOSP, para pavimentação. Recurso destina-se o calçamento da seguinte rua: Paulo Bizarro, Rua Pompílio Leandro da Rosa, em sua totalidade, e Rua Balduino Drexler, trecho 1 e final do 2, bairro Morro 25 de Lajeado. Sim. Isso. Quer falar, Tori? Em discussão? Pois não, vereador Tori. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Essas ruas do bairro Morro 25 aí, com essas emendas, são para se beneficiar 3 ruas, porque depois também temos uma emenda do bairro lá, também das Nações,
porque faz anos que não vem um calçamento para o nosso bairro Morro 25 Nações também. E ali no Morro 25, no loteamento Zago, a rua Paulo Bizarro, a rua Pompílio Leandro da Rosa, e a sua totalidade, a rua Balduino Drexa, trecho 1 e final do 2, bairro Morro 25, aonde liga o posto de saúde, a igreja ali que temos também, e o loteamento. E aí tem um trechinho que fizeram ali na frente do posto só, uns 100 metros, e aí ficou os dois lados sem. E aí, então, acho que não é justo. E os moradores estão reclamando muito que esse loteamento já tem há 20 anos praticamente lá, e não tem uma rua calçada. Então, acho que nada mais justo de que, devido à possibilidade, então, de a partir do ano que vem colocar no orçamento para beneficiar, então, a parte dos moradores do Morro 25, principalmente a do loteamento Zago. Então, com certeza, a gente agradece os moradores também pela compreensão dos vereadores que aprovem, então, essa emenda para que os moradores possam ser beneficiados a partir do ano que vem. Permite, e a gente vai fiscalizar e cobrar da administração junto. Obrigado. Vereador Salve. Obrigado, vereador Paulo. Senhor presidente e demais colegas, excelentes emendas, tá? Excelentes emendas. Entendo que as justificativas ali realmente, tanto nas Nações quanto ali no 25, essas ruas precisam ser realmente, ainda mais ali no posto, né, ser feito isso aí. Votamos pela aprovação e só esperamos, Ítalo Reale, que sejam cumpridas, Guilherme, porque já fizemos outras emendas em outras instâncias, Paulo, inclusive, tá, até nem fui buscar e fazer, porque nesse sentido desanimei. Mas eu acho que sim, os vereadores poderiam indicar, como aqui tanto o vereador presidente está fazendo ali na agroindústria familiar, uma excelente emenda quanto a essas outras duas. Então, encaminho o voto pela aprovação, tanto dessa quanto da próxima emenda. Obrigado, vereador Salve. Vereador Valdir. Essa emenda, ela retira da própria secretaria. No material de consumo para manter as vias urbanas, nós temos 1.800.000. Retira 300.000 e joga para o calçamento. Tendo em vista a aprovação para os 10%, é pacífico o prefeito, pode jogar de novo de volta esse valor. Então, eu agradeço aos vereadores que votaram para a manutenção dos 10% e também peço que essa emenda do vereador possa ser aprovada, que ela tranquilamente é aplicável. Obrigado, vereador. Vereador Hanze. Que surpresa, vereador Paulo. Que bela surpresa. Uma boa emenda, bem apresentada. O senhor fez um belo trabalho. Os parabéns. Obrigado, vereador Hanze. Vereador Hernani Teixeira da Silva. Está aí a aprovação, que tenho certeza que será feita, porque inclusive a emenda seguinte, porque o que mencionei há pouco, fundamentando a necessidade de aprovação dos 10%, exatamente está indo agora de encontro à emenda feita pelo vereador Paulo Torre, porque aí você vai dar condições de atender as reivindicações. Exatamente que fundamentei, por isso que fui favorável. Espero que seja, sim, atendido, com certeza, vai ter recurso para isso. E o bairro Morro 25 e as ruas que o Paulo Torre reivindicou, necessitam. Quantos de nós já fizemos esses pedidos anteriormente? Quer dizer, eu aprovo tranquilamente, acho necessário que seja atendida essa emenda que será, com certeza, aprovada. Obrigado, vereador Hernani. Vereador Mozart. Eu tenho dito inúmeras vezes ao prefeito Marcelo, ao Ítalo, que essa Câmara tem demonstrado uma grande maturidade. E essa mescla dos que estão há mais tempo aqui e a chegada dos mais jovens tem mostrado uma Câmara bastante proativa. Mesmo o colega Paulo Torre tendo votado contra os 10%, a gente entende que a sua emenda é bastante positiva e vamos aprová-la. Obrigado, vereador Mozart. Ok, encaminhando a votação. Vereadores a favor da emenda número 3.
permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por todos os senhores. Emenda número 4, senhora secretária. Essa emenda também é do vereador Paulo Adriano da Silva. O vereador Paulo Adriano da Silva apresenta a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei 11801, que estima a receita e fixa a despesa do município de Lajeado para os exercícios de 2018. Origem do recurso, R$ 300 mil. Órgão, reserva de contingência, unidade, reserva de contingência. O destino do recurso é para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, CEOSP, para pavimentação. Recurso destina-se o calçamento da seguinte rua: Paraguai, Chile e Equador, e sua totalidade no bairro das Nações, Lajeado, Rio Grande do Sul. Em discussão, pois não, vereador Paulo. Senhor presidente, também é outra emenda muito importante para os moradores do bairro das Nações, porque também é um bairro que eu acho que desde que praticamente existe, não foi feito nenhuma rua mais lá. São ruas pequenas, curtas, né, e uma rua muito importante, que é a Rua Equador, que ela liga Bernardino Pinto com a Equador, que é praticamente um anel viário, que passa no Colégio Foque, e aí embarca ali nos bairros das Nações e sobe. E essa rua aí, os moradores já fizeram movimento, alguns outros vereadores dessa casa também já pediram, né, para ver a possibilidade de calçamento ou então asfalto, e está esse jogo de cintura, se empurra para cá, se empurra para lá há anos. E então, a mesma coisa a Rua Paraguai e a Chile. São ruas transversais pequenas e que passa governo, entra governo, e infelizmente não são feitas. Então, acredito que agora também, com os votos favoráveis de todos os vereadores, seja aprovada essa emenda, que ela é muito importante para os moradores lá de baixo, e com certeza a gente vai passar na casa dos moradores, vai explicar para eles, e vamos cobrar sim, e dizer que todos os vereadores foram favoráveis a essas emendas aí, para que as coisas aconteçam. Então, a gente vai, hoje, com certeza, ficar um pouco mais tranquilo, que é nosso papel como vereador está sendo, então, feito hoje nessa casa, e vamos cobrar junto a administração para que possa, sim, ser beneficiado esses moradores lá de baixo, que é no Morro 25, e nesse momento também o pessoal do Bairro das Nações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo. Vereador Valdir. Esta emenda retira 300 mil da reserva de contingência, e quando antes o vereador Ranzi colocava 500 mil, ele já estava somando esses 300 com mais a emenda do vereador Valdir, e nós já colocávamos na oportunidade que não significava nada, porque o percentual que era de 1% é 1,5%. Então, outra emenda pacífica de ser aprovada. Pois não, vereador Nilson. Quero parabenizar o vereador Paulo Tora pelas emendas, e com certeza vai estar beneficiando a comunidade do bairro 25, Nações, Santo Antônio, ali bastante. E também dizer que esta Rua Equador, a gente apresentou ela numa reunião do plano diretor, Lajeado 2040, a gente apresentou ela que ela tenha ligação, que ela possa ter ligação com o bairro Santo Antônio, que ela é apenas uma quadra ali, e ela atravessa ali algo que já foi iniciado alguns anos atrás e foi paralisado, que essa rua possa então ter ligação também com o bairro Santo Antônio e assim beneficiar muitas famílias ali, inclusive a linha de ônibus poder passar por dentro do bairro com mais facilidade. Obrigado, vereador Nilson. Vereador Ranzi. Novamente, os parabéns, vereador Paulo Tori. Uma bela emenda. Certamente a população lhe pediu, lhe confiou. O senhor veio aqui, apresentou a emenda. E dizer, sobretudo, que o valor da reserva de contingência ele não é usado em reserva de contingência. Fatidicamente, ele acaba indo para alguma secretaria para ser utilizado. Então, não há lá muito sentido em deixar ele na reserva de contingência. Poderia ter sido alocado, sim, na secretaria, esse 0,5% a mais, na Secretaria de Educação, de Administração, de Obras, de qualquer outro setor da Prefeitura, gabinete do prefeito, enfim, no lugar onde é que ele vai ser usado. Daqui a pouco isso serviu também como uma colher de chá, uma maneira de você poder tirar o recurso sem ter que ferir nenhuma secretaria. E isso é bastante possível que tenha acontecido. Obrigado, meus parabéns, Paulo. Obrigado, vereador Ranzi. Caminhando à votação, vereadores a favor da emenda permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os senhores. Em discussão o projeto 118/01/2017, com as emendas, né? A rejeição da 3. Isto.
As emendas 1, 3 e 4. A emenda número 2 foi rejeitada. Ok? Podemos encaminhar a votação? Vereadores a favor do projeto 118.01/2017, com as emendas 1, 3 e 4, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por todos os senhores edis. Só para comunicar aos senhores que a sessão do dia da próxima semana na Univates ficou para o dia 19, em virtude, 19 de dezembro, em virtude de espaço. No prédio 11 não haveria espaço suficiente, então ficou para o dia 19. Sessão normal, né, com requerimentos, e onde entregaremos uma placa em homenagem à Univates, na ocasião, hoje já a universidade, então cabe uma homenagem justa desta casa à universidade. E se me permite, presidente, a gente tem um projeto em relação à Univates na casa, entrou nas comissões. Eu penso que as comissões poderiam avaliar ele, a votação pode ser, inclusive, na Univates, no dia 19. Eu acho, né, vereador Salve, nós precisaríamos votar na próxima sessão em virtude do prazo. Tá? Ah, tá. Beleza. Com certeza estará na hora do dia, né? Senhor presidente, nós temos dois projetos, o 125 e o 126, que são... O 125 é aquele do livro dos imigrantes. Todos os colegas devem ter recebido por e-mail o rascunho, vamos dizer, do livro, né, com fotos e tudo mais, pelo menos era para ter sido encaminhado. Então, esse 125 precisa, porque eles querem, a Univates quer fazer a edição, fazer o livro para poder entregar ainda no ano letivo agora, para os alunos das escolas. Então, o 125 até tinha pedido para o presidente, se necessário fosse fazer uma extraordinária hoje ainda, mas dá para votar ele terça-feira, o 125. O 126, ele carece de toda uma avaliação, né, vereador Hansi, dentro das comissões aí, daí a gente verifica. O 125 é o do livro e o 126 é da terceirização, substituição da ICOS pela Univates. São coisas diferentes. Ok? Então, o primeiro nós votamos terça-feira, peço que, se possível, entre na ordem do dia. Com certeza. Isto, senhores, agradecendo a presença de todos, e não havendo mais assuntos, com a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária. Muito obrigado a todos.